família estruturada. Tinha uma família estruturada que me dava esse direcionamento. Porém, quando eu fui ficando, né, mais velha, aquela necessidade de me sentir independente fez com que eu fizesse, sim, coisas como eu ter posado nua, ter feito propagandas me mostrando de forma sensual, vendendo bebida alcoólica. Tudo isso que eu enxergo hoje e que eu achava que não tinha problema nenhum, isso é a minha independência. E meus pais chegaram no momento que eu já estava... Eu ganhava o meu dinheiro, já era maior de idade. Então, eles davam a opinião deles, mas também não me forçavam a nada, né? E eu quis dar o meu grito de independência e achando que não estava fazendo mal nem para ninguém, nem para mim. E hoje eu vejo quantos erros eu cometi, não só com a minha vida, quanto sendo pedra de tropeço para tantas pessoas. Chegou um momento no passado que eu li sobre isso e se falava abertamente isso, que a novela das 8 da Globo era o elemento mais influenciador da moralidade do brasileiro. Ainda hoje, vamos dizer, hoje está um pouco mais em baixa, né? A televisão está perdendo um pouco a relevância diante das mídias sociais, mas ainda as telenovelas têm um fator muito importante, não só de retratação da realidade, mas indução. De doutrinar, né? Doutrinar. Como é que você vê isso hoje ainda? Qual o risco disso para a família brasileira e que precaução quem está nos acompanhando hoje deveria ter em relação a essas telenovelas? Sim, eu fico muito preocupada. Eu não consumo telenovelas, eu não vejo nem novela, nem os programas seculares. Eu não tenho nem tempo para isso e não é algo que... Nem gosto, exatamente. Então, o que eu vejo como algo realmente extremamente perigoso, não só para crianças e adolescentes que estão em formação, mas para os adultos também, que estão se tornando robôs, que só vão seguindo aquilo que a mídia diz como se fosse a verdade absoluta. E em nome de retratar a realidade, eles induzem como se fosse algo tão normal que é aceitável. Então, você vai achando que se o casamento tá ruim, um briga com o outro, um xinga com o outro, você vê aquilo na novela como algo extremamente aceitável. Natural. E você fala, se na minha casa tá assim, tá tudo certo. E você não confronta com a palavra de Deus. É do senso crítico. Você não confronta e fala, poxa, tá algo errado e eu preciso melhorar. Você acha que todo mundo vive daquele jeito e coloca tudo num pacote só e vai achando que viver em pecado é normal e é aceitável, está tudo bem porque está todo mundo assim. E não é assim, não é isso que a palavra diz. Não é isso. Né? Eu levei um choque quando eu conheci a Bíblia, quando eu passei a compreender a vontade de Deus, porque eu vim de família católica, cristã, e estudei em colégio de freiras a minha vida inteira, até eu finalizar um colégio Santa Marcelina no interior, mas eu não lia a palavra de Deus e me considerava filha de Deus, não criatura de Deus, me considerava uma pessoa que fazia o bem, que fazia o que era certo, que tinha boas intenções. Por isso que eu falo que boas intenções não bastam. Não bastam. Se você não tiver o conhecimento, você vai passar uma vida achando que está agradando a Deus, achando que está no caminho certo e está só se distanciando. E daí não tem paz e não compreende por quê, né? Exatamente. Você disse no começo que mesmo ainda antes da sua conversão, aquilo que você estava fazendo, embora retorno financeiro, dividendos de fama, de reconhecimento, mas alguma coisa lá dentro já te incomodava. Sim. Quando você começa a dar um marcha ré e começa a recuar, você recebe algum tipo de pressão? Não, vamos embora, você está na melhor fase da sua vida, você não pode recuar agora. Como é que você lidou com isso? Com certeza. Primeiro que ninguém entendeu porque eu tinha parado de não queria atuar, e eu cheguei a explicar que eu queria partir para a carreira de apresentadora, porque era onde que eu não precisaria vestir um personagem, eu poderia apenas entrevistar e ser eu mesma. E muitas pessoas criticaram, acharam que eu estava errada.
Depois da minha conversão, mais ainda, porque daí eu passei a recusar diversos comerciais, diversas propagandas, quiseram me oferecer mais dinheiro ainda. Eu falo, mas é porque não está aceitando, porque é pouco, então a gente dá mais. E eu já percebendo, só o inimigo lá. Poxa, eu falei, essa armadilha eu não caio mais, não. Então as pessoas, sim, estranharam, e antes também estranharam muito, mas eu estava muito convicta, primeiramente, que aquilo não me fazia bem, e depois que não era vontade de Deus. Karina, entra então a sua experiência com Jesus, sua conversão. Conta para nós como é que acontece isso, quando acontece isso, por que acontece isso, o que ocorreu nesse processo da sua conversão. Sim, foi na época da pandemia. Meu pai, ele adoeceu. Meu pai, eu falo que ele era a minha base segura da minha casa, da minha vida. Sempre foi um homem que sempre se posicionou como um pai, como um ótimo marido para minha mãe. Então, eu tinha uma idolatria com meu pai. Ele era o seu modelo, o seu exemplo. Paradigma. Isso. E eu, mesmo na época, estando casada e estando num relacionamento cheio de altos e baixos, eu não me sentia segura até dentro da minha formação familiar ali, marido, filho, né? E eu tinha no meu pai como a fonte da minha segurança. Porto seguro. Meu porto seguro, minha pedra angular era o meu pai. Falava ele, qualquer coisa era ele, meu confidente, aquele que eu buscava, né, aconselhamento. E na época da pandemia, o meu pai, ele tem asma, e ele falou, se eu pegar essa doença, eu não volto. Eu não vou aguentar, se eu for entubado, pode me esquecer. Meu pai faz um pouco de drama, assim, às vezes, sabe, italiano dramático. Todo homem é mais ou menos assim, viu? E daí, quando ele foi internado, e nós todos... Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, nós todos pegamos Covid juntos, eu, minha mãe, todo mundo, junto. Meu pai, todo mundo. E daí só que ele que ficou pior, e foi internado, e eu falei, agora o senhor, agora acabou. Saiu o chão debaixo dos pés. Saiu o chão, e foi quando eu falo pela primeira vez, eu busquei em oração, com o coração de uma forma que eu nunca tinha buscado, quebrantado realmente. E pela primeira vez eu me senti fragilizada, porque eu me considerava aquela mulher que faz... uma rocha. Aquela que tudo que quis conquistou, aquela que tudo Deus abriu as portas, conquistou, sendo que não eram portas de Deus, hoje eu reconheço isso. Então, eu era a mulher, a empoderada dos últimos tempos, que todas estão querendo ser, muitas estão querendo ser. Por isso que eu falo muito para as mulheres, tomem cuidado com os teus sonhos, com os teus desejos, porque você pode realmente pegar todas as teorias coaches, conquistar tudo aquilo que você deseja e chegar lá, você não vai achar aquilo que você achou que ia encontrar. A felicidade não está lá. Não está lá. Vai estar vazio, você não vai ter paz, não vai ter plenitude e vai correr atrás do vento uma vida inteira como eu corri. 44 anos correndo atrás do vento. Aliás, me permita um parênteses, eu quero que você volte nesse ponto. Eu terminei de escrever recentemente o comentário de Eclesiastes. E no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão vai buscar a felicidade. Sim. É legítimo buscar a felicidade. E ele vai procurar onde? Vai procurar na bebida, sim, nas festas, em tudo, na riqueza, no sexo, na fama. E ele chega a ponto de afirmar que tudo que o coração dele desejou, ele deu para ele. Tudo que ele queria, ele alcançou. Foi isso. E quando ele alcançou, ele olhou e disse, mas cadê a felicidade que eu procurei? Isso. Ele diz, é bolha de sabão, é vapor, é vaidade. Então, o conselho que você está dando é muito importante, porque tem muita gente que acha que se ele chegar lá, ele vai ser feliz. Se eu ocupar aquela posição, eu vou ser feliz. Se eu ocupar aquele papel, eu vou ser feliz. Se eu trabalhar naquela empresa, eu vou ser feliz. Se eu morar naquela casa, eu vou ser feliz. Retoma o seu assunto, por gentileza. É isso mesmo. Tanto que até aqui no livro está, descobrindo sua força e potencializando a sua felicidade com Jesus, em Cristo, de acordo com a palavra. Porque a felicidade não está. Fora de Deus não existe nenhum. Vamos voltar a esse assunto que você está tocando. Mas esse livro ficou muito bonito. Obrigada. É um livro fascinante.
Aliás, eu fiquei sabendo, surpreso hoje, que não é o primeiro, né? Eu Você já vi escreveu escrito. outros livros. Já, um infantil e um juvenil, que foi um projeto em prol da ONG Florescer, e faz muito tempo já. Que legal. Então, nós vamos adquirir esse livro aqui na LPC para vender também aqui. Sim, né? obrigada. Então, se você quer um livro forte e corajosa, baseado lá em Josué, né? Isso, aham. Seja forte e corajoso, é um livro fascinante. Eu já li, gostei demais. Além de conteúdo bom, a apresentação ficou fascinante também, né? Obrigada. Que coisa boa. Deus abençoe. Amém. Então, fala mais então um pouquinho daquilo que você estava colocando. Então, e daí